Bom, e hoje o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a manutenção das medidas cautelares aplicadas a Felipe Martins, ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, durante o seu período em Brasília. Martins estará na capital federal para o julgamento da denúncia de tentativa de golpe pela primeira turma do Supremo. Apesar da manifestação contrária da defesa, Moraes proíbe que Felipe Martins circule livremente pela cidade e afirmou que a autorização da presença dele não deve ser vista como uma licença para fazer turismo ou atividades políticas. Aspas para um trecho aqui da decisão do ministro Moraes. Autorizei o deslocamento do acusado Felipe Garcia Martins Pereira para Brasília no período compreendido entre 21 de abril de 2025 a 23 de abril de 2025, com retorno ao local de origem no período da tarde, tão somente a se deslocar entre aeroporto, hotel e o local da sessão de julgamento, bem como determinei que a defesa do acusado indicasse o itinerário da viagem e as informações relacionadas à hospedagem. Fecho aspas para um trecho da decisão. O ministro Alexandre de Moraes também reforçou que o ex-assessor pode ser punido com multa ou prisão se for fotografado ou filmado por terceiros durante o julgamento ou durante o seu deslocamento. Mais um trecho aqui da decisão do ministro Moraes. Todas as demais cautelares continuam em vigor, ressaltando-se novamente que não deverão ser realizadas ou divulgadas imagens do julgamento ou de seu deslocamento, mesmo que por terceiros, sob pena de multa e conversão imediata em prisão. No pedido feito pela defesa a Moraes, os advogados alegaram que a manutenção das restrições pode causar constrangimentos desnecessários. Abre aspas para a defesa de Felipe Martins. A manutenção desse regime mais gravoso durante o deslocamento, especialmente em contexto de julgamento presencial de alta complexidade, contraria os princípios da proporcionalidade e da legalidade estrita das medidas cautelares, podendo gerar constrangimentos operacionais e jurídicos desnecessários, inclusive no acesso à alimentação, cuidados pessoais, reuniões com a defesa técnica ou deslocamentos imprevistos, todos compatíveis com a rotina processual e a vida civil ordinária. Fecha aspas, para uma nota que foi emitida, foi publicada, divulgada pela defesa de Felipe Martins. Silvio, começamos com você. Mais cedo eu acompanhei um pouco da entrevista do Sebastião Coelho, que é um dos advogados de Felipe Martins, que ele concedeu ao Jornal da Oeste mais cedo com a Geisiane Freitas, e ele estava realmente muito preocupado como é que ele iria conseguir aí, obedecer todas as regras, todas as imposições do ministro Alexandre de Moraes, que o ameaça, inclusive, sob pena de prisão de Felipe Martins. Ele chegou até a dizer, não sei se eu coloco um saco na cabeça do Felipe Martins para que ele não seja fotografado, por exemplo, por um repórter da Oeste que com certeza vai acompanhar, vai estar em frente ao Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, para acompanhar a chegada de todos os réus, né, os acusados do suposto golpe, um deles Felipe Martins, e todos os advogados que devem chegar lá amanhã, e toda a imprensa estará lá presente. Como é que vai ficar a questão da divulgação da imagem de Felipe Martins com todas essas restrições aí do ministro Alexandre de Moraes? Paulo, eu espero estar enganado. Me parece uma armadilha. Isso tem cara de armadilha, porque é impossível. A execução é impossível. Como uma pessoa que será julgada a admissibilidade deve se tornar réu a rigor, seguindo o curso das decisões que têm sido tomadas pela primeira turma, mas como uma pessoa pode se esconder? Porque é isso que o ministro Alexandre de Moraes está pedindo, que ele se esconda. Como alguém pode se esconder num prédio público? O Supremo Tribunal Federal é um prédio público. Como alguém pode se esconder num hotel? Até porque o hotel tem câmeras, tem sistema de segurança. As pessoas entram e saem. Então quer dizer que isso aqui, numa hora dessa, um celular simples pode provocar uma multa e a prisão do Felipe Martins. Então isso tem cara de armadilha, para que alguém o fotografe, para que alguém divulgue essas imagens, e sabemos que há pessoas maldosas e interessadas em prejudicar o Felipe, aliás, em prejudicar
todos os que estão no espectro da direita, são os mesmos que alardeiam a farsa do golpe do 8 de janeiro e todo o resto. Essas pessoas estão infiltradas, fazem parte das próprias redações da imprensa. Não à toa, o Felipe está passando por uma situação terrível na vida dele há muito tempo por causa de uma publicação num site chamado Metrópolis. Portanto, é claro que isso é uma armadilha. Se alguém fotografá-lo, filmá-lo, ele será preso. Então, é inexequível o que o ministro Alexandre de Moraes está pedindo. Como ele vai se deslocar dentro de um carro? Até as películas mais escuras em veículos não são totalmente a prova de captação de imagem. Você sabe, é possível ver que tem alguém dentro do carro. E se o rosto dele for filmado, for fotografado, sem que a vontade dele seja ser fotografado? Então, reparem no escândalo que é uma decisão como essa. O ministro Alexandre de Moraes pede algo que é contra a própria vontade do Felipe Martins. O Felipe não pediu para ser fotografado, ele não quer talvez ser filmado, ele não deu nenhuma entrevista até hoje, nenhuma. Vários veículos de imprensa solicitaram entrevista, a Revista Oeste solicitou entrevista, a Folha de São Paulo também. Digo isso porque a Folha publicou que a decisão não foi atendida do pedido de entrevista. Portanto, me parece, Paula, olha, espero estar errado, me parece uma armadilha para o Felipe, que tem sim o direito, e finalizo aqui, tem sim o direito de assistir o seu julgamento por um crime que não cometeu. Porque até nesta hora, nesse processo kafkiano, na página mais escura da história recente, pelo menos desde a redemocratização do país, do judiciário brasileiro, por conta da sua última corte recursal no país, a guardiã da Carta Magna, o Felipe tem o direito de passar por esse processo e olhar no olho de quem vai torná-lo réu, provavelmente e infelizmente.